Caros amigos de viagem, saudações. Estou aqui para continuar uma conversa já iniciada há umas 2 semanas, aproveitando para tomar aqui um chá que eu faço, e eu já vou recomendar aqui uma orientação. Esse chá aqui é à base de cravo, gengibre, a espinha santa e pau-tenente, que dá um gosto bastante amargo, aqui sem piadinhas, né? No duplo sentido, mas a combinação dessas ervas são interessantes para o sistema imunológico, via respiratória, e tem uma série de outras aplicações do cravo, por exemplo, até o acetaldeído, que é um subproduto do álcool, né, quando você bebe, ele tende a eliminar do seu organismo, ou seja, ele tem um efeito desintoxicante, ao mesmo tempo que ele também é um antisséptico, então ele funciona para combater infecções virais e assim por diante. E aí, quem tiver interesse, quiser saber mais detalhes, deixa eu passar aqui, que já vai ficar mais... muito bem. Isso aqui é parte do aprendizado ainda estou fazendo. Eu comecei a mexer com esse mecanismo aqui de gravação pelo OBS ontem e ainda estou aprendendo algumas coisas. Mas, voltando aqui para o assunto, quem quiser, nesse vídeo, Vida Como Aumentar Suas Chances, aqui está descrito quais são os benefícios desses chás para você usar ao longo do dia e também como é que você inicia o dia com uma ação detox e uma ação energizante. Né? Isso aí está lá no YouTube, na página nossa do Teams, e quem tiver interesse pode estar assistindo e ver quais os benefícios que pode obter de algumas coisas que são relativamente simples e baratas de serem feitas. Então, fica uma sugestão aí para que vocês possam aproveitar esse tipo de informação também. Uma questão fundamental, e isso, como eu falei, estou aprendendo, né, alguns mecanismos novos, todo mundo está passando por períodos de transição, e o mais importante é que a gente tenha esse estímulo para continuar e está sempre aprendendo coisas que você poderia estar utilizando para se beneficiar. A gente não pode desanimar, né? A anima vem de vida, e o desânimo é o contrário a isso. Mesmo que você tenha, a sua vida não é perfeita, a minha também não é. Depois do Covid, estou lidando com problemas de insônia, situações que eu imaginei que eu tinha superado já há muito tempo. Eu tenho um autocontrole com um estresse, nunca deixei me abater por problema, seja financeiro ou de outra ordem emocional, e agora estou tendo que lidar com isso. Mas a vida sempre te coloca algumas situações de aprendizado e a gente tendo boa vontade, querendo aprender, está sempre avançando. Então, isso é fundamental. E a gente tem a oportunidade de estar cada vez mais um pouco melhor aprimorado. E isso aí vai até o final da vida, porque você nunca vai chegar numa situação de perfeição, ainda bem, né? Porque o aprendizado é o que nos mantém jovem, é o que nos mantém ativo, é o que nos faz estar sempre buscando. Como dizia Nietzsche, o importante é o caminhar. Nós somos andarilhos do conhecimento, andarilhos na vida, na saúde, e isso faz com que a gente sempre esteja vendo cenários novos. E a vida nunca vai ser monótona quando você tiver essa mentalidade. E se você tiver alguma dificuldade, você enfrenta considerando que se ela existe também a resposta, né? Existe também a forma de que isso seja superado. Então, não é uma condição que deva ser de desânimo, mas sim, ao contrário, deva ser de desafio, e o desafio sempre é bom. Muito bem, vamos voltar aqui. Eu já tinha avançado uma parte, nós paramos, depois de discutir os aspectos cinesiológicos, isso é fundamental, que se junte as questões técnicas com as questões metabólicas, né? Então, a cinesiologia cuida da forma como que eu executo, quais os músculos envolvidos, articulações, e a gente vai avançar nesse aspecto agora. E a fisiologia, principalmente do metabolismo, os sistemas energéticos que estão produzindo aquela sobrecarga,
de onde que essa energia vem. E quando eu mudo um, eu interfiro no outro. Significa que, por exemplo, né, se eu mudo a minha técnica do agachamento, eu posso gastar mais energia, como já foi citado anteriormente, mas também, quando eu estou com baixa energia, ela interfere na minha técnica. É muito fácil a gente ver as pessoas terem um prejuízo do controle motor, uma vez que elas estiverem extremamente fatigadas, não fadigadas, né? Fadigadas é errado, pode procurar no Google, é fatigado. Enfim, e essa sobreposição é importante que nós que trabalhamos com o movimento a entendamos. Então, os planos corporais, que é para onde nós vamos avançar agora na nossa conversa, eles precisam partir da sua consideração do ponto anatômico, do plano anatômico. Porque eu posso estar na posição ortostática, eu posso estar na posição em decúbito dorsal ou ventral, deitado, né? O vulgo deitado, enfim. E aí, obviamente, se eu for considerar a adução, abdução, as rotações, eu posso ter dificuldade para entendê-las se eu não referendar ao plano anatômico. Por exemplo, vamos pensar na questão do punho. Né? Se eu considerar a adução e a abdução do punho, que é um movimento onde a flexão e a extensão do punho são anuladas uma pela outra, a flexão anula a ação de extensão e vice-versa, eu teria dificuldade para saber quando que é a adução, que é aproximado do plano corporal, se eu não estiver na posição anatômica, que é nessa posição em pé, com os braços afastados, como está demonstrado ali no exemplo. Então, nesse caso, eu vou ter vamos botar aqui curiosidade que eu já cometi esse erro, é a terceira vez que eu estou gravando, porque aí ele não aparece esses slides, se eu não mudo para aquela cena ali. Mas, enfim, a partir do plano anatômico, como a gente está observando, quando o dedo mínimo se aproxima do plano medial, eu estou em adução. E quando é o contrário, quando o dedão se afasta, eu estou em abdução do punho. Mas eu tenho que considerar a posição anatômica, porque se eu não estiver nessa posição supinada do braço, estiver na posição pronada, o movimento é inverso, mas eu não posso mudar os músculos quando muda a posição. Então, a minha referência é sempre a posição anatômica. Volto de novo ao que eu já tinha dito, eu não tenho a pessoa dissecada quando eu vou trabalhar com ela e tem sim o corpo íntegro. Isso significa que eu tenho que adquirir a capacidade de identificar as divisões corporais, nesse caso aqui a cabeça, a parte superior que é dividida em tronco, abdômen, pelve, membros inferiores, membros superiores, e indo além disso, eu consigo identificar o músculo bíceps, consigo identificar aqui o músculo tríceps, o glúteo máximo, quadríceps, e por aí vai, como nós falamos na nossa última conversa. Né? E a partir dessa posição anatômica, eu comentei, para quem quiser, vai lá também nesse mesmo endereço do Núcleo Teams, lá no YouTube, e pode assistir a aula, ou a apresentação que nós fizemos, da análise durante o treinamento, que envolvia o levantamento terra e os movimentos rotacionais para os músculos curtos da coluna. Né? Então, para quem precisar recordar, ou para quem não assistiu e não tem essa informação, lá nós tratamos dos exercícios que trabalham com os músculos curtos, e lá eu já fiz o primeiro comentário, que o mínimo que eu preciso considerar quando eu estou fazendo uma divisão, uma prescrição de exercício físico, eu tenho que trabalhar com as 8 partes corporais baseadas nos planos corporais. Então, se eu considerar o plano sagital, o plano coronal e o plano horizontal, eu consigo dividir em 8 partes. Então, o plano sagital ou médio divide em direita e esquerda, o plano coronal divide em antero e posterior, e o plano horizontal em superior e inferior. Então, nós podemos ver nessa imagem, esse lado aqui que eu estou passando do cursor em cima, eu tenho o lado esquerdo, anterior, superior. Vou ter o seu correspondente posterior, vou ter seu correspondente anterior, inferior e assim por diante. Então, se eu considerar que eu tenho 1, 2, 3, 4,
do outro lado 5, 6, 7 e 8 pares, e que é o mínimo que eu deveria considerar quando eu vou prescrever, significando que eu deveria me preocupar que todas essas partes recebam uma carga de treino em termos de desenvolvimento similar. Eu não posso ter um lado direito mais forte que o lado esquerdo, e eu não posso ter um anterior mais forte que o posterior e o superior mais forte que o inferior, e assim segue esse raciocínio. Se eu fizer isso, eu crio os desbalanços musculares que podem levar a desvios posturais, e mesmo que não chegue a um desvio postural, ele leva a um desbalanço músculo-esquelético, o que gera algias, as dores, as tensões, como foi comentado logo no início da nossa primeira conversa, sobre as principais causas das lombalgias serem exatamente a falta de força e flexibilidade. Nesse esqueminha aqui da direita, já dá para a gente identificar rapidamente os principais movimentos, nós vamos ver mais adiante aqui na nossa conversa, com mais detalhes num outro esquema. Mas quando eu afasto do plano medial, eu tenho uma abdução, seja no braço, seja na perna, e quando aproximo do plano medial, eu tenho uma adução, novamente, tanto no braço como na perna. Quando eu viro o dedão para dentro, rodando a perna estendida, a partir aqui do movimento do úmero, na cabeça do úmero aqui que se encaixa no acetábulo, o dedão virando para dentro, eu tenho uma rotação medial, uma rotação interna. E quando eu viro o dedão para fora, eu tenho uma rotação lateral, uma rotação externa. Isso é análogo no braço. Né? Então, dedão para dentro, rotação medial, rotação, dedão para fora, rotação lateral. Né? Chegamos aqui na estrutura esquelética, falamos dos músculos anteriormente, e considerando aqui que eu tenho aproximadamente 206 ossos que vão se juntar, e onde eles se juntam formam as articulações, e que permitem gerar o movimento. Aqui eu tenho que lembrar, voltando lá na fisiologia, que o movimento é feito pelo aspecto mecânico do músculo, que é uma energia mecânica, mas que a origem vem lá do Sol. Né? Quem produz energia e alimentos nesse planeta é o Sol, a partir da fotossíntese que ele gera nas plantas, os animais se alimentam, e aí cria todo o ciclo que a partir da energia luminosa você transfere, começa aqui no nosso caso lá no cérebro, uma produção de energia elétrica, química e finalmente a energia mecânica. Então são transformações de energia. Novamente eu tenho que observar que essa estrutura esquelética, eu tenho as posições dos ossos, que eu tenho também necessidade de conhecê-las, as articulações. Então, aqui, de uma maneira bastante rápida, depois podem estudar com mais calma essa gravura, ou melhor ainda, é bom que vocês peguem um livro de anatomia, que tem mais detalhes, mas é fácil de eu já identificar o úmero, o rádio, a ulna, o fêmur, a tíbia e a fíbula, que é mais fininha aqui na perna, e consecutivamente. E aqui é importante observar que entre essa caixa torácica e a região pélvica, eu tenho duas massas ósseas relativamente densas, e aqui no meio um espaço relativamente vazio, entre aspas, né? Onde somente a coluna vertebral sustenta. Isso aqui é importante chamar a atenção, que os tecidos moles, principalmente aqui os oblíquos interno e externo, o reto abdominal, o quadrado lombar e os músculos curtos da coluna, que já foram comentados nesse outro vídeo, que é importante que seja reforçado no estudo, vão fazer a sustentação desse espaço, entre aspas, vazio. Se essa musculatura for fraca, a tendência é que eu recurve meu corpo para frente. E quando isso acontece, a sobrecarga na região lombar é bastante aumentada, exacerbada, o que pode gerar aquelas lombalgias já comentadas anteriormente, já comentado no nosso último encontro. Dando continuidade, é importante também considerar que nós temos as juntas, ou melhor dizendo, as juntas são as articulações, onde os dois ossos se encontram na junta, e elas podem ser fixas ou móveis, e o que nós vamos
nos ater mais são as juntas móveis, que é o que gera o movimento e que é o objeto da cinesiologia, que é a análise do movimento. Se nós verificarmos aqui nesse esquema, nesse slide, né, os ligamentos que dão estabilidade à articulação, obviamente com outras estruturas que formam a articulação como um todo, eu vou citar aí para frente, além de ligamentos, você tem cápsula articular, você tem líquido sinovial e a própria estrutura muscular, os tendões, que perpassa a articulação, e que eles são tanto desgastados como são também fortalecidos pelo exercício. Então, se eu faço um treinamento, eu tenho um nível de desgaste dessa articulação e eu tenho um ganho depois, em todas essas estruturas citadas, e que são ganhos não exatamente no mesmo nível, nem na mesma velocidade. Novamente, nessa aula do análise do levantamento terra, lá está citado e aparecem os gráficos, eu tenho em torno de 8 semanas aí para ter um ganho muscular, em termos neuromusculares, mais importante, e eu começo a ganhar estrutura, né, principalmente nas articulações enquanto tendão, cápsula articular, que é um pouco mais lento, a partir da 12ª semana. Isso é um pouco desconectado, né, entre aspas, em função de que quando eu desalinho esse tempo, eu vou ganhar mais força antes de eu ter estrutura resistente o suficiente para manusear aquelas cargas, e se eu fizer esse avanço muito rápido, eu aumento a chance de lesões. Então, é interessante que as pessoas tenham esse cuidado e busquem um auxílio técnico. A nossa grande diferença, e aí a grande valorização do profissional que trabalha com exercício, está em saber como trabalhar com isso, saber como conduzir isso para um outro nível, um outro patamar com segurança, e que você consiga a tal da sustentabilidade e da longevidade, do sustentabilidade e a eficiência do seu resultado, que é a funcionalidade, o que você objetiva ter daquele tipo de treinamento. Continuando, quando vocês veem uma lesão como essa, bastante grave, quando eu retomo as atividades, eu não retomo no nível que eu estava, por óbvio. Eu perdi força nessa estrutura e ela precisa ser reabilitada. O primeiro passo, que é a fisioterapia, para regenerar, vai avançar já na direção de recuperação. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas é importante lembrar que a parte nutricional vai acompanhar. Se eu tenho uma lesão, eu tenho um processo inflamatório, então eu tenho que pensar nos antioxidantes. Se eu preciso fortalecer a estrutura, eu preciso dos construtores, então proteína, a condroitina e outros produtos que poderiam contribuir nisso, devem ser considerados. Eu vou me ater aqui à parte do treinamento, o que significa que, uma vez reabilitada a função básica, que é o movimento, está integralizado, eu preciso avançar para um nível de treinamento um pouco mais exigente. E eu só vou realmente voltar a ter a estabilidade que eu tinha antes se eu conseguir fortalecer, aumentar o nível de força dessa musculatura. Se eu não fizer isso, eu vou estar com essa condição atrasada, e se eu voltar ao treinamento nas intensidades que eu tinha antes, a probabilidade de machucar é alta. Vamos agora avançar para os ossos. Os ossos eu posso classificá-los entre longos, já vou voltar aqui, curtos e planos ou chatos. Então, considerando aqui os ossos longos, que ele tem as epífises na sua extremidade, depois eu tenho a diáfase, que é principalmente composta por tecido compacto, e as metáfases, que são principalmente tecidos esponjosos. Exemplo, o fêmur e o úmero. Então, as epífises aqui, metáfase e diáfase, nessa estrutura bem fácil para visualizar. As epífises, elas têm um tempo de maturação, né? Enquanto o indivíduo está se desenvolvendo, elas ainda têm mais porções cartilaginosas e não têm uma estrutura muito bem desenvolvida, por isso que é necessário respeitar as fases de crescimento e desenvolvimento. E aqui é importante chamar a atenção por uma questão, que não são somente atividades com sobrecarga, mas também as repetições. Quando eu tenho atividades, por exemplo, natação, muita gente acha que não pode nadar à vontade, que não tem problema. O esforço por repetição também inflama, também desgasta
as epífises, e o indivíduo mal formado poderá ter lesões e poderá até ter comprometimentos no seu desenvolvimento, caso isso ocorra. As atividades também de compressão longitudinal devem ser evitadas. Aí vem a pergunta, mas as crianças não brincam, não saltam, não fazem atividades de trepar e correr, passar por baixo de objetos, atividades que um adulto já ficaria extenuado só de ver mais fixamente? Muito bem, elas fazem isso, mas normalmente elas fazem isso de forma intercalada e não de forma repetitiva. A grande questão, e isso aqui é o principal indicativo, é que a gente não faça com as crianças atividades repetitivas, atividades de treinamento como a gente faz no aluno, seja em academia, seja numa escolinha de futebol, de natação, qualquer coisa, ou de luta, onde fique fazendo repetições, buscando performance, como se ele fosse um atleta já formado. Quem está em formação, ele deveria ter uma atividade mais lúdica e mais variada. Se eu não fizer isso, essa sobrecarga nessas estruturas vai ser maior, o que não é nada interessante para o desenvolvimento desse indivíduo. Então, voltando aqui, nós avançamos para os ossos curtos, e aqui no exemplo nós temos o calcâneo, são constituídos por ossos esponjosos, né? Ou seja, mais porosos, e os ossos planos achados, no caso a escápula, que tem uma espessura menor que a sua dimensão em termos de largura e altura. Então, é considerado como osso chapo e o externo também, ossos do crânio, ossos da bacia, e por aí vai. Aqui eu vou chamar a atenção de vocês que é importante estudar, não tem como eu ter outra forma de saber o que o osso húmero é o osso húmero se eu não decorar. Tá? Aqui deixa eu voltar a minha imagem para tentar ser mais convincente. Né? Vai um recado. Óbvio que se eu pegar um livro de anatomia, ler de cabo a rabo, se eu pegar as aulas, os slides e repetir, enfim, eu posso até decorar para passar na prova. Daqui a um ano eu vou lembrar, provavelmente não, porque eu lembro daquilo que eu faço. Se eu começar a analisar o meu treinamento, se eu começar a analisar o treinamento dos meus alunos e de pessoas, enfim, que orientem, e entender o que está acontecendo em termos de análise cinesiológica, isso vai ficar fixado. Então, não preciso ficar decorando e tentando repetir isso para que se fixe na minha mente. Eu preciso usá-lo. Tá? Usando é a forma mais eficiente que eu tenho de fazer a fixação da informação. E aqui eu vou, como eu já comentei, eu não vou ficar repetindo, vocês podem voltar ao vídeo, olhar, enfim, olhar a aula, isso é tranquilo, mas eu vou só citar e fazer um raciocínio em cima disso. Então, por exemplo, no membro superior, eu tenho escápula, clavícula, úmero, una, rádio, carpo, metacarpo, falanges, que formam essas articulações. Externo clavicular, plano clavicular, escápula humeral, obleno humeral, e por aí vai. Eu preciso saber que articulações são essas, para que eu possa depois, a partir dessas articulações, identificar o que está acontecendo em termos de movimento. Se eu sei que a articulação quais os músculos que compõem quais as ações que essa articulação faz. Se eu não consigo ter essa identificação, é óbvio que a análise cinesiológica não funciona. Tá? Então, isso é fundamental que você estude, associe ao seu treinamento e associe o que você está fazendo. E usando como exemplo aqui a glenohumeral, né, ou a articulação do ombro, na verdade essa articulação não funciona sozinha, não é uma única articulação, são 3 articulações, a glenohumeral, aqui a clavícula acromial ou do acrômio, a clavícula external e ainda eu tenho a escapular, que se movimenta sobre as costelas e em conjunto com o ombro. Na hora que eu movimento o ombro, eu mexo nessas articulações como um todo. Uma abdução, uma elevação lateral, por exemplo, como a gente faz na academia, ela mexe com essas articulações todas. Pode observar que ela é pouco profunda, então depende das estruturas moles para que dê estabilidade nessa articulação. E aqui eu quero chamar a atenção para algumas questões. E eu vou usar o meu próprio exemplo para isso. Né? Eu tive uma lesão quando mais jovem, quando adolescente ainda, porque eu fui atropelado, eu recebi uma pancada do lado esquerdo,
consequentemente, isso afetou a minha estrutura e depois nos treinos de luta, houveram alguns acidentes recorrentes onde eu luxei o ombro esquerdo. Essa luxação, ela, uma vez luxada, essa estabilidade nunca mais volta a ser o que era. Essas estruturas, muita gente opera, eu não operei, eu fortaleci, fiz um trabalho todo de fortalecimento e agora recentemente fui no ortopedista, recentemente há um ano e pouco atrás, né? Por conta de uma lesão que eu tive na coluna, que depois eu vou comentar com vocês, mas que não me impediram de manter o treinamento. E essa articulação ela ficou necrosada. Necrosada não, ela teve uma artrose, né? Ficou encurtada, enfim, eu não tenho a mesma movimentação que eu tenho do lado direito. Mas eu consigo fazer basicamente todas as atividades, eu continuo treinando, né? Aí já era contemporâneo dessa lesão que eu tive, quer dizer, essa lesão quando eu era adolescente, né? Eu continuo fazendo todos os tipos de treinamento, inclusive os treinamentos de luta, os treinamentos alternativos, e eu consegui, como o próprio ortopedista disse, a partir de uma, entre aspas, disfunção, conseguir uma maior estabilidade. Então, essa artrose manteve ele mais estável, eu consigo fazer todos os treinamentos que eu preciso, e, óbvio, eu continuo fazendo os exercícios de fortalecimento. Eu ainda trabalho com cargas relativamente elevadas. Depois a gente fala mais sobre isso, sem entrar em detalhes do ponto de vista aqui fisiológico, mas só citando, né? Quando você sobe a intensidade do seu treinamento, você muda a modulação hormonal, você muda o estímulo das fibras, e uma das coisas que a gente mais pede no processo de envelhecimento são as fibras de contração rápida, e você tem uma queda dos hormônios, principalmente GH, os hormônios como testosterona, o que o treino intenso aumenta. Então, é um processo que você pode utilizar para o rejuvenescimento, desde que você faça o lastro. Se você não fizer o lastro, você tem chance de lesão articular, o que pode não compensar. Então, não adianta, às vezes, você queimar etapas e ter uma consequência que, muitas vezes, vai ser pior do que você não tinha feito, você ter ido com mais tranquilidade, com mais tempo. Então, tem coisas que não adianta você querer só imputar o tempo, você precisa cumprir etapas. A articulação da mão, né? Tem várias articulações aí compostas, né, nos dedos, na mão, no punho, né? A gente pode observar aqui de uma maneira bem rápida nos dedos, né? Aqui na parte da mão e no punho, que elas funcionam quando eu faço os tais dos treinamentos de antebraço, de pegada, etc. Eu trabalho esse conjunto, né, de preensão e de tensão que eu utilizo, seja para carregar, para sustentar, numa luta como lutas agarradas, como judô, jiu-jitsu, onde tem que ter uma pegada forte. Essas estruturas todas são trabalhadas conjuntamente. Na mesma análise que a gente fez da parte superior, no mesmo princípio, eu vou só citar aqui e explicar, e avançamos, né? Depois vocês voltam e tentam entender todas essas articulações, e reforço mais uma vez que estudem nos livros de anatomia. Então, enquanto ossos, no membro inferior tem o ilho, isquio e pubis, formando a pelve, fêmur, patela, fíbula, tíbia, calcâneo e outros do tarsal, metatarso e falanges. E aí, na articulação do quadril, a coxa femoral, tem seus ligamentos ilho, isquio e púbio femoral, e aqui já é o suficiente para eu fazer o seguinte comentário com vocês. É fundamental que eu entenda que existam essas outras estruturas para que eu as fortaleça, baseado naquele princípio de que é sempre o elo mais fraco da corrente que rompe. Se eu tiver enfatizando um treinamento, por exemplo, só para glúteo, né, e esqueça dessa estabilidade como um todo, eu tenho muita chance de que eu vá ter dor no quadril, que eu vá ter uma lesão em uma das partes da articulação, e é bastante comum a gente ver pessoas na academia com essa inflamação no quadril, inflamação no joelho, muitas vezes por um treinamento que foi desbalanceado, citado lá naquelas 8 partes corporais. Isso é o mínimo que eu tenho que fazer. É óbvio que o fisiculturista pode dividir em muito mais detalhes, né? Por exemplo, eu posso só no ombro dividir em 3 partes, a parte anterior, a parte medial e a parte posterior do ombro.
para considerar aí ênfase de divisão, estética muscular e mais outras questões que podem ser funcionais também, dependendo, por exemplo, eu tenho uma lesão no ombro, quero estabilizar, se eu não trabalhar proporcionalmente, essa estabilidade não acontece. Então, isso é importante de ser considerado. Mas, continuando aqui na nossa conversa, né, o osso, a cintura pélvica, ela não é igual no homem e na mulher, tem a mesma estrutura, mas ela não é igual na mulher, ela é um pouco mais larga por causa da condição da gravidez, do parto, e vai desalinhar um pouquinho o joelho. Eu vou mostrar uma imagem logo aí para frente, o que começa a ter uma propensão a inflamar tanto o quadril como o joelho. Aproveitando essa imagem, vamos verificar que aqui eu tenho o sacro, né, que vai formar, aqui vai ligar, né, os nossos ilhos direito e esquerdo, e ele é o final da coluna lombar, e ele precisa também, essa região como um todo, ser fortalecida. Quando eu não fortaleço essa região aqui, eu começo a aumentar as chances de lombalgia. Mais uma questão, esse espaço aqui que está parecido vazio, ele é preenchido, né, anatomicamente por músculos. Esses músculos que são muito divulgados, difundidos aí em situações como o pompoarismo, né, pensando numa melhora do desempenho sexual, mas eles também são músculos funcionais, porque com o envelhecimento você vai perdendo a capacidade de controlar os esfíncteres que seguram a urina e também as fezes. Eu posso, com o passar do tempo, ir perdendo esse controle. E essa musculatura auxilia sobremaneira nesses aspectos. Eu posso fazer esse treinamento na própria academia. Quando eu faço um treino de pé no final do agachamento, onde eu conscientizo e contraio o assoalho pélvico, ou numa cadeira adutora, abdutora, tem técnicas para isso. Depois a gente vai gravar alguma coisa em específico. Eu tenho duas componentes do nosso grupo, do Times, que trabalham com isso aí, são fisioterapeutas, e que têm bastante conhecimento de como, no aspecto funcional, essa estrutura tem importância. Não é só no aspecto, vamos chamar de lazer, né, da sexualidade. Enfim, embora a sexualidade, o lazer per se é um lazer, mas ele per se faz parte do estado de saúde. Se você não tem uma boa atividade, uma boa saúde sexual, você não pode se considerar totalmente saudável. Deixa eu voltar, que já ia fazer errado de novo, porque eu já pedi a gravação por conta disso, que eu não mudo essa janelinha aqui embaixo, ele não fica gravado aqui a imagem dos slides. Essa estrutura um pouco mais completa, já com o fêmur aqui, a gente pode observar que quando eu vou mexer com flexão, extensão, enfim, aqui da articulação do quadril, eu vou interferir nessa estrutura como um todo. Existem muitas técnicas de agachamento, a gente já mostrou algumas na nossa última conversa, mostramos também outras possibilidades, como levantamento terra e naqueles movimentos curtos para a coluna lombar, né, já enfatizado nessa outra aula que a gente teve, e que precisa ser considerado para estruturar essa região, inclusive em termos de estabilidade articular. Quando eu não faço isso, a tendência de que ela inflame aumenta e não é uma coisa que nos interessa. Nessa vista, eu consigo enxergar os ligamentos aqui na estrutura do joelho, ligamento cruzado anterior, os ligamentos colaterais, onde eles dão estabilidade aqui para o joelho poder estar posicionado e não romper, enfim, não luxar. Obviamente que se houver uma força muito grande, como no exemplo daquele jogador de futebol, isso irá acontecer e esses tecidos vão romper, necessitando que faça, se for extremo, uma cirurgia, caso contrário, pelo menos um fortalecimento, uma fisioterapia. E, por fim, nós temos aqui a articulação do tornozelo, temos o talos, o calcâneo, a fíbula e a tíbia formando essa articulação mais navicular, a articulação do tornozelo como um todo. Aí temos os metatarsos, as falanges e mais os ossos cuneiformes formando as outras articulações, que a gente não vai discutir esse momento aqui agora, mas que trabalham em conjunto, faz, por exemplo, uma elevação na ponta dos pés.
E aqui tem uma informação importante, né? Duas coisas que a gente tem que considerar aqui nesse slide. Né? No caso do comprimento das pernas dos homens, ele representa, em geral, lógico que isso aqui varia de pessoa para pessoa, em torno de 56% da altura do indivíduo. E enquanto nas mulheres representa em torno de 50% da altura. Uma outra questão é que a tendência que a gente já sabe, o homem tem para ter um tronco maior do que a mulher, e a mulher tem um ângulo Q, ou seja, o quadril mais afastado um pouco, e aí, consequentemente, um pouco mais desalinhado o fêmur em relação ao joelho. Isso leva tanto a uma sobrecarga maior na articulação do quadril, como na articulação do joelho. E isso, para atividades repetitivas, como corridas de longa distância, ou atividades de compressão longitudinal, como os agachamentos, levantamento de peso e assim por diante, confere uma condição desfavorável nessa estrutura esquelética feminina. Óbvio que várias atletas têm características próprias, né, para cada modalidade. Se você pegar, se a gente considerar fundistas, elas tendem a ter um corpo mais reto do que esse corpo mais, como as brasileiras em geral têm um quadril mais largo, né, mais avantajado, o famoso corpo violão com uma cintura mais fina, quadril mais largo, não é tão vantajoso para esse tipo de atividade. Já um corpo mais alinhado, ele tem benefícios para atividades de longa duração, corridas, né, longas e assim por diante. E a compressão longitudinal também, então, ou pelo menos proporcional. E tem vários tipos de mulher que, em termos de desenvolvimento, nós vamos citar só 3 para sintetizar, depois a gente pode voltar nesse assunto, mas a mulher tipo T, onde tem a tendência a ter ombros mais largos e quadris mais estreitos, são as mulheres que normalmente têm condições atléticas favoráveis. A mulher tipo A, que é o ombro mais estreito, o quadril mais largo, que é o tipo da mulher brasileira, que eu acabei de comentar, e a mulher tipo O, que é a mulher mais arredondada, onde ela tem a tendência a acumular uma quantidade maior de gordura entre abdômen e quadril. Então, isso aqui é um esquema só para chamar a atenção para vocês de que é uma condição generalizada que a gente está fazendo, que quando eu vou fazer essa parte da avaliação, quando eu vou considerar a minha prescrição, eu tenho que considerar o tipo corporal. Né? E tem possibilidades de você dividir em mais detalhamento do que isso. Aqui é só para chamar a atenção e você não pode esquecer de fazer você não pode esquecer de fazer essa análise corporal, porque os tipos corporais não são iguais e também eu não vou ter o mesmo tipo de necessidade e a descrição deveria acompanhar isso. Então, voltando aqui na nossa sequência, né? A estrutura articular, né? A gente olha nessa figura aqui à direita e à esquerda, né? O joelho do cão normal aqui à esquerda e à direita com osteoartrite. Aqui a gente vê que os espaços interarticulares estão preservados, tem um volume de líquido sinovial aumentado, etc. E aqui eu tenho um osso desgastado, né, já mais cheio de falhas desses pequenos dentes, que gera aquela crepitação na articulação e o desgaste é maior. Então, o líquido sinovial aqui está diminuído também, o que, consequentemente, leva a uma condição desfavorável aí aos movimentos. Nesta outra imagem, considerada a cartilagem articular, que cobre as extremidades ósseas, e a cartilagem articular, ela reduz substancialmente até em 50% o atrito entre os ossos. Se eu desgastar a cartilagem articular, eu começo a ter aquele aumento de fricção e aquele aumento de crepitação articular, o que não é nada interessante. Ela pode lesionar de uma maneira abrupta, como aquela figura do jogador de futebol, né? uma lesão onde rompe logo tudo de uma vez, ou ela pode ser um processo gradual. Atividades como corridas de longa distância vão causando desgastes graduais, especialmente se não faz fortalecimento. Então, o fortalecimento faz
com que eu tenha uma articulação mais forte e mais apta a tolerar o esforço. Outro tipo de estrutura articular é a fibrocartilagem. Aqui eu tenho o exemplo dos discos intervertebrais, tem os meniscos também, tem a síntese púbica, e eles são um tecido fibroso e que melhoram a absorção do impacto e do estresse de movimento entre as articulações. Óbvio que essa compressão excessiva ou uma rotação muito brusca, um tranco na coluna ou no joelho, voltando à imagem de novo lá do jogador de futebol, ela pode lesionar essas estruturas, o que não é, obviamente, nada interessante. O fortalecimento também melhora, aumenta a densidade dessas estruturas e, principalmente, os músculos curtos da coluna previnem que haja um desgaste exacerbado do disco intervertebral. Volto de novo a citar aquela última atividade que a gente foca nos músculos curtos da coluna, com ações rotacionais, com controle e com um movimento que vai ser freado no final para que evite que haja exatamente uma frenagem, um tranco, um movimento muito brusco que lesione a articulação. Tendões, células e colágeno, no caso aqui mostra os tendões do punho, né? Os tendões são as junções de tecido fibroso do final do músculo, né? São os tecidos que recobrem as várias estruturas musculares a partir da fibra, dos feixes, depois do músculo como um todo se juntando no tendão, vindo da sua origem até a sua inserção, e que permitem que ele execute movimento. E também tem uma outra ação importante, que é o armazenamento de energia elástica. Esse armazenamento de energia elástica é exemplo do que a gente vê no salto triplo. Quando o atleta recupera no solo, ele faz o uso desse tipo de energia que ficou acumulada, como se fosse um elástico mesmo, o tendão. Ele absorve essa energia cinética e você transfere ele para o próximo salto. Vários exercícios pliométricos que são utilizados em treinamentos de força, treinamentos de potência para velocistas, saltadores, lutadores e uma infinidade de outras modalidades, eles auxiliam a você desenvolver esse componente. Óbvio que todo treinamento pliométrico precisa ser feito uma base primeiro, precisa de lastro. Se eu não fizer o treinamento pliométrico com esse lastro desenvolvido, que seria treinamento de força e de um pouco mais de volume muscular, eu vou aumentar substancialmente a chance de lesão. E aí não é o que eu quero, obviamente. O que eu quero é que aumente a potência, e se eu lesionar, é a única coisa que não vai acontecer é aumentar a potência. Pelo contrário, você vai piorar a sua condição. Ainda nós temos os ligamentos, a parte da elastina e do colágeno, que são levemente distensíveis, né? Esse conjunto, esse tecido, ele faz com que tenha uma certa distensão, e isso que permite o acúmulo da energia cinética, que permite o acúmulo dessa energia elástica. Ela também responde ao treinamento de força, ficando mais forte, mais estruturada, mais hipertrofiada, junto com o músculo. Mas, novamente, voltando a esse nosso encontro lá do treinamento do levantamento terra, onde eu mostro um gráfico da fisiologia do ganho de força da estrutura muscular e da estrutura morfológica. Quando eu penso no ganho de força neuromuscular, em torno de 8 semanas eu tenho um ganho bastante importante. E eu começo a ter ganho morfológico estrutural, e aí, consequentemente, na articulação, a partir de 12 semanas. Se eu não conciliar essas duas coisas, se eu não fizer um treinamento progressivo, a chance de que eu vá lesionar, a chance de que eu vá machucar essa articulação aumenta substancialmente. E porque eu não estou permitindo que essa resposta, que é mais lenta da articulação, em todos esses tecidos que a gente acabou de ver até o momento, ela aconteça. E eu vou ter, consequentemente, uma situação de perda da estrutura muscular. Porque eu vou lesionar, e aí, uma vez parado, você tem um processo catabólico. Mais
Um componente dessa estrutura é o líquido sinovial. O líquido sinovial diminui o atrito e ele responde ao treinamento de força quando a hipertrofia aumenta esse volume desse líquido. E se eu faço atividades repetitivas, eu tendo a desgastar esse líquido. Uma outra questão importante, e nós vamos mostrar na sequência um vídeo de aquecimento, e algumas opções de aquecimento, embora exista controvérsia, mas vamos deixar para discutir isso lá. Alguns estudos mostram que o volume de líquido sinovial é aumentado durante o aquecimento, o que ajudaria a justificar aí o aquecimento para reduzir lesões em um treinamento, principalmente os treinamentos mais intensos. Articulações, tipos e movimentos. Então, eu vou considerar aqui basicamente 4 tipos de articulação: as de deslizamento, que são projeções sobre as vértebras adjacentes da espinha, por exemplo. As articulações de eixo, principalmente cotovelo, joelho, funcionam como se fosse uma dobradiça. A articulação esférica ou rótula, que é do fêmur, e a articulação pivotada, que é da primeira cervical. E essa articulação de deslizamento aqui, fazendo uma consideração sobre elas, o movimento delas de uma vértebra a outra é muito pequena, é curto, mas o conjunto dos movimentos somados dá uma amplitude articular importante e grande. E eu uso como exemplo, quando eu vou abaixar para pegar um objeto no chão, eu tenho a condição de sair da posição ortostática, tocar o chão e voltar à posição ortostática até hiperestender, dependendo da pessoa, a flexibilidade dela, até tocar os pés na posição de trás. Mostra que o somatório desse movimento da articulação é amplo, na coluna como um todo, dá uma dimensão grande, mas considerando de articulação a articulação, ele é curto. De novo, quase fiz o mesmo erro, aí não aparece o nosso slide. Então, vamos lá. Movimentos articulares. E aqui eu falei que iria sintetizar, e aí já encaminhando para nosso encerramento, nessa figura, ela sintetiza todos os movimentos que eu tenho que utilizar para analisar, e a partir desse movimento é que eu vou saber que músculo. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então, aqui no caso do quadril, se eu considerar aqui a posição ortostática, a posição anatômica, quando eu levo ele para frente, é flexão. Quando eu levo a perna para trás, é uma extensão. Aqui está errado, desculpa, ela deslocou um pouco aqui, não sei, enfim, no original. Mas quando eu afasto a perna do plano medial, é uma abdução. Quando eu aproximo, é uma adução. Quando eu viro o dedão do pé para fora, uma rotação externa. Quando eu viro o dedão do pé para fora, para dentro, é uma rotação interna. Afastando o braço, análogo aqui à perna, do plano medial, eu tenho uma abdução, ou retorno, uma adução. No caso da pronação e supinação, eu tenho no antebraço, quando eu viro a palma da mão para baixo, é uma pronação, e quando eu viro a palma da mão para cima, é a supinação. Flexão e extensão, no caso do cotovelo, quando eu diminuo o ângulo, e aqui quando eu aumento o ângulo, da flexão e extensão. Retração da mandíbula, quando eu trago ela para trás, e por rotação, quando eu empurro a mandíbula para frente. A rotação, quando eu giro em cima do mesmo eixo, no caso aqui da cabeça, virando para um lado e para o outro. A dorsiflexão, quando aproximo o dorso do pé da canela, aqui, do tornozelo, da tíbia. E a flexão plantar é o contrário, quando afasto o dorso do pé da estrutura aqui da canela. A inversão, quando eu viro o pé para dentro. A inversão, quando eu viro o pé para fora. E a circundação é a combinação dos movimentos de flexão, abdução, extensão, adução, todos num movimento só. Então, esses são os principais movimentos, e a partir destes movimentos, eu tenho que ter a capacidade de analisar o que está acontecendo. Por exemplo, se eu faço uma abdução de ombro, eu tenho que saber que músculos são responsáveis pela abdução do ombro. Se eu faço uma flexão do ombro, a mesma coisa, flexão do cotovelo, e por aí vai. Nós não vamos discutir isso agora,
mas é importante que vocês voltem naquela conversa onde tem a análise do levantamento interno, os movimentos rotacionais, porque ali é o mesmo princípio que vai ser aplicado para todas as articulações. Em aulas futuras, nós vamos apresentar outros exercícios, outras combinações, e por que a análise cinesiológica é importante. Então, nós vamos fazer, por exemplo, uma combinação de um superset, peito e costa. O que isso implica uma articulação na outra? Se eu faço um movimento supino rotacional, em vez de somente reto, isso muda a ação muscular e eu tenho que considerar isso na minha análise. Em síntese, eu já tenho instrumentos para começar a analisar, a olhar o exercício de uma forma diferente e, a partir desse olhar, eu ter condições de observar o que está acontecendo. E, tendo essa condição, eu vou fazer as prescrições baseadas nisso. Lembrando, como já foi dito outras vezes, mas não custa repetir mais uma vez, que não é somente analisar o movimento, eu tenho que ter a condição de fazer a avaliação fisiológica, isso no mínimo, né? Óbvio, quando eu falar em ciência de treinamento, vão entrar aspectos psicológicos, vão entrar aspectos culturais, vão entrar questões médicas, né? Medicina esportiva, nutrição esportiva, que vão mudar o conjunto de ações que eu tenho no meu aluno, no atleta, na linha de vida que eu estou prescrevendo. Mas tudo começa pela análise do movimento. Se eu não tenho condições de interpretar o exercício, o resto vai por água abaixo. Vou ter comprometimentos do tipo de análise que eu vou estar fazendo. E fica aqui a nossa mensagem de despedida, que todas as coisas que eu faço, eu devo tentar fazê-las com maestria, o melhor possível, né? Um nível de excelência, como foi comentado no vídeo aí do Caveira, o que é necessário para eu ser um força especial. Esse nível de excelência eu posso fazê-lo em qualquer área que eu atue, até na área emocional. E é uma das coisas que tem faltado bastante no atual no momento que a gente está vivendo, porque a situação emocional tem sido mais cobrada, a gente tem uma quantidade de incerteza inserida na nossa rotina, e isso precisa ser controlado. Se eu não fizer isso, consequentemente, eu tenho desfechos que não é o que eu gostaria. Desejo a todos aí um excelente dia, pensamento positivo e o investimento naquilo que é mais importante, conhecimento. Até a próxima.